A lenda do satélite Cavaleiro Negro nos diz que uma espaçonave de origem extraterrestre orbita a Terra há muitos anos. Parece loucura, né? Mas quem apoia essa teoria colheu muitas evidências para prová-la. Então hoje vamos dar uma olhada em tudo e tirar nossas próprias conclusões. 1899. O famoso cientista Nikola Tesla constrói uma torre gigante em seu laboratório, em Colorado Springs. Essa torre foi feita para permitir que ele estudasse a eletricidade atmosférica e a energia sem fio. Tudo corria bem até que um dia ele descobriu algo inesperado. A torre começou a captar um sinal que parecia ser artificial. Primeiro, Tesla achou que o sinal estava vindo de algum lugar da atmosfera, mas parece que ele estava vindo de uma altura ainda maior, do espaço sideral. Tesla concluiu que esse sinal havia sido enviado por algum ser extraterrestre. Porém, a comunidade científica ignorou a teoria dele. Apesar de respeitarem a genialidade de Tesla, eles ainda o consideravam um esquisitão. Contudo, poucos anos depois, os relatos do cientista foram confirmados. O inventor do rádio sem fio, Guglielmo Marconi, interceptou sinais parecidos. Depois, em 1927, o engenheiro norueguês de rádio Jørgen Haus percebeu algo diferente. Quando ele enviava sinais em determinado comprimento de onda, eles eram enviados de volta poucos segundos depois. No começo, ele pensou que poderia ser um eco de rádio. Não é incomum que ondas curtas de rádio saltem entre a Terra e a estratosfera. Esse fenômeno é chamado de propagação. Mas em geral isso ocorre muito rapidamente, em cerca de 1/7 de segundo após a transmissão original. Porém, os sinais que Jørgen recebeu levaram cerca de 15 segundos para voltar. Eles também eram diferentes do eco de rádio com o qual as pessoas estavam acostumadas. O engenheiro não foi o único a presenciar esse fenômeno. Muitos entusiastas de rádio descobriram e confirmaram os tais sinais, mas ninguém encontrou uma explicação. Então, o que era aquilo? Será que Tesla estava certo esse tempo todo? Vamos destrinchar isso. Antes de tudo, os sinais existiram mesmo e foram documentados por muita gente. Porém, os sinais do Tesla e do Marconi e os ecos do Haus são coisas totalmente diferentes. Na verdade, Tesla e Marconi captaram sinais vindo de pulsares. Pulsares são estrelas de nêutron que giram muito rapidamente. Elas nascem quando estrelas maiores que o nosso Sol terminam seu ciclo de vida. Depois disso, elas se tornam estrelas de nêutron e recebem um impulso tão forte que começam a girar a uma velocidade insana. Ao mesmo tempo, as ondas de rádio que as pulsares emitem têm um alcance muito grande, podendo chegar até o nosso planeta. As pulsares foram descobertas apenas em 1968, então é compreensível que Tesla e Marconi não tenham conseguido explicar os dados que receberam. Mas e o que Jørgen Haus viu? O que ele descobriu agora é conhecido como LDEs, ou ecos de longo atraso. Esse é um conceito mais complexo, pois, para falar a verdade, esses ecos ainda continuam sendo um mistério. Cientistas sugerem que os LDEs podem ser causados por algo que está na atmosfera terrestre, ou podem ser refletidos das nuvens de plasma do Sol ou até da Lua. Infelizmente, ainda não sabemos a verdade. O outro incidente aconteceu em 1960. O jornal New York Times publicou um artigo que dizia: um satélite não identificado e silencioso foi descoberto por estações de rastreamento dos Estados Unidos, girando ao redor da Terra em uma órbita quase polar. A identidade e a origem do misterioso satélite, que foi apelidado de Satélite Negro, ainda são desconhecidas, apesar das quase 2 semanas de rastreamento. Muitas pessoas acreditam que isso deve ser o famoso satélite Cavaleiro Negro. Contudo, mais tarde, cientistas confirmaram que era apenas resquícios de um satélite comum que tinha se desviado da rota. Ele estava dando defeito e os propulsores o enviaram para a direção errada, afirmaram. De qualquer modo, essa história toda renovou o interesse no satélite Cavaleiro Negro. Astrônomos do mundo todo começaram a dizer que o tinham visto. Quase qualquer objeto celestial estranho poderia se transformar na famosa espaçonave negra. Mas até esse ponto, todas as fotos e os dados sobre o satélite Cavaleiro Negro vieram de observatórios na Terra. Para provar ou desmentir sua existência, as pessoas precisariam ter algumas testemunhas em órbita. Gordon Cooper foi um piloto e um dos primeiros astronautas da história da humanidade. Em 1963, ele participou da missão espacial mais longa da época, a Mercury Atlas 9.
Durante o voo, descobriu um objeto estranho e verde, possivelmente de origem extraterrestre, na frente de seu módulo. Depois, ele contou isso para sua tripulação na Terra. A NBC News ficou sabendo e tentou entrevistar Gordon, mas estranhamente, nem as transcrições da missão da NASA, nem o próprio Gordon pareciam dar tanta importância ao caso. Era como se não tivesse acontecido. Mais tarde, a explicação da NASA foi: houve um mau funcionamento na espaçonave de Gordon. Isso aumentou os níveis de dióxido de carbono, o que fez o piloto alucinar. Gordon concordou com essa versão. Talvez foi apenas uma mera coincidência o fato de que, após se aposentar, ele tenha se interessado por procurar vida extraterrestre. Mesmo que tudo aquilo tiver sido verdade e houver uma nave misteriosa na órbita da Terra, o que eles querem de nós? Por que estariam nos vigiando? Em 1973, Duncan Alastair Lunnan, um pesquisador escocês, resolveu investigar o assunto. Ele juntou todos os dados sobre as LDIs obtidos por cientistas noruegueses e começou a estudar. De repente, percebeu alguns desvios que poderiam esconder um código. Ele organizou os dados em um gráfico, no qual um eixo significava o atraso no tempo entre os ecos e o outro a posição do eco na sequência. O resultado foi uma coleção de pontos que parecia mais um mapa espacial, mais precisamente um mapa da constelação Bootes. Duncan começou a analisar os ecos gravados por astrônomos franceses em 1929. De novo, ele chegou à mesma constelação, mas uma das estrelas estava em um local um pouco diferente. Duncan não pensou: e se isso for mesmo um mapa estelar do passado? Após rebobinar o tempo, Duncan finalmente conseguiu montar o quebra-cabeças todo. Ele descobriu que era assim que a constelação era 13 mil anos atrás, o que provavelmente indicava que eles poderiam estar de olho em nós há milhares de anos. Em 1973, Duncan deu uma entrevista para a revista britânica Spaceflight. Ele disse que tinha decifrado a mensagem de rádio escondida nas LDIs. Aqui está o que ela dizia: comece aqui, nosso lar é Upsilon Bootes, que é uma estrela dupla. Vivemos no sexto planeta de 7, começando pelo Sol, que é o maior dos dois. Nosso sexto planeta tem uma lua, nosso quarto planeta tem 3. Nosso primeiro e terceiro planetas têm uma cada. Nossa sonda está na posição de Arcturus, conhecida em nossos mapas. Nossa, me deu até calafrios. Mas apesar de esses relatos terem sido publicados no New York Times, na Time e em outras revistas famosas, ninguém levou esse assunto a sério. Infelizmente, a teoria de Duncan não tinha muitas evidências. Mais tarde, ele desmentiu tudo dizendo que tinha cometido erros óbvios e que seus métodos haviam sido não científicos. Segundo ele, sua teoria não passava de deduções sobre o que aqueles sinais poderiam significar. E por fim, temos o encerramento da nossa história. Esta foto, em 4 de dezembro de 1998, a espaçonave Endeavour embarcou na missão STS-88. Esta era a primeira missão para a Estação Espacial Internacional. Aí, em 11 de dezembro, a NASA publicou uma série de imagens nas quais se podia ver claramente um objeto na órbita da Terra. Essas fotos chamaram a atenção do público imediatamente. Todos pensaram que era o satélite Cavaleiro Negro, cuja existência vinha sendo discutida há anos. Será que ele fora finalmente encontrado após 100 anos de especulações? Mas, como sempre, a verdade acabou sendo mais sem graça. Durante a missão, um dos astronautas estava instalando uma capa térmica, mas a capa foi mal colocada, se desprendeu e saiu voando. As fotos foram tiradas apenas para documentar esse acontecimento. O Cavaleiro Negro é uma lenda muito interessante. Podemos ficar falando sobre ela horas a fio, procurando novas informações e provas e depois assistindo cada uma ser desmentida. Essa história é uma coleção de muitos casos, relatórios e fotos de satélites de verdade que não têm nada a ver uns com os outros. Tudo isso foi misturado para virar uma lenda urbana incoerente e sem lógica. Sem lógica, porém muito fascinante. Vamos supor que a humanidade esteja enfrentando uma grande ameaça do espaço sideral. E imagine que um polvo gigante comedor de planetas venha ao nosso sistema solar para comer Vênus, Marte, Terra, Júpiter e outros, exceto Saturno. Portanto, as pessoas decidem se mudar para o gigante de anéis gigantes. Felizmente, elas já dispõem de tecnologias interessantes que lhes permitem fazer essas viagens. Então, rapidamente, entramos em naves gigantes, decolamos e voamos para lá.
A vida no próprio planeta é impossível porque ele não tem solo firme. Não será possível aterrissar lá. Saturno é uma bola de gás gigante, 9 vezes maior que a Terra. Para comparar seus tamanhos, observe uma moeda de 5 centavos e uma bola de beisebol. E a atmosfera do planeta consiste principalmente de hidrogênio e hélio. Portanto, se a nave começar a aterrissar, nunca chegará a um solo firme, e quanto mais baixo ela for, maior será a pressão que sofrerá. Por fim, será esmagada. Assim, só temos uma opção: os anéis de Saturno. Eles são formados por partículas gigantes, médias e minúsculas de gelo e rocha que voam ao redor do gigante gasoso a uma velocidade tremenda. Se originam de cometas que passaram voando. A gravidade de Saturno tirou esses corpos celestes de seu curso e os esmagou com sua pressão. Os fragmentos começaram a se acumular ao redor dele, formando anéis. Algumas dessas partículas voam mais rápido, outras são mais lentas. O mais próximo do planeta é o anel D. É seguido pelos anéis C e B. Em seguida, há uma grande lacuna chamada divisão Cassini. Os anéis A, F, G e E vêm depois. Essa classificação é muito conveniente para a criação de um mapa. Portanto, as pessoas se aproximam, mas não se atrevem a pousar neles. Primeiro, elas enviam cápsulas de teste com robôs para explorar a área. Estes escolhem um local adequado no anel E. De fato, a distância entre as rochas é bastante grande, e a nave pode voar facilmente até lá. Há partículas minúsculas, pedras enormes do tamanho de uma casa e cometas do tamanho de uma montanha inteira. O primeiro robô voa até uma grande rocha em alta velocidade. Nesse momento, uma do tamanho de uma bola de beisebol perfura o corpo dele. Outro é esmagado entre duas que se chocam. O terceiro fica preso em uma chuva de pingentes de gelo afiados e se quebra. As pessoas têm grandes oficinas de engenharia em suas naves e, por isso, constroem novas cápsulas e novos robôs. Dessa vez, eles são feitos de materiais mais duráveis. Então, chegam novamente a uma grande pedra. Algumas partículas se chocam contra eles, mas não rompem a armadura. As máquinas montam uma pequena estação em uma rocha voadora, onde as pessoas podem viver. Mas depois de algumas horas, um grande pedaço de asteroide esmaga a estação. Parece que precisamos de outra estratégia. Naves gigantes examinam toda a área do anel E e calculam as trajetórias de bilhões de pedras. Após longos processamentos, as pessoas finalmente encontram os lugares perfeitos no meio desse caos, os quais permanecerão intactos por muito tempo. Elas pousam nessas grandes rochas em suas cápsulas e começam a se estabelecer. Constroem estações e pequenas casas e instalam baterias potentes nelas. Saturno está localizado a uma distância de 9 unidades astronômicas e meia do Sol. Uma unidade é a distância do Sol à Terra. Portanto, Saturno é um lugar bastante frio. É por isso que há tanto gelo voando ao redor dele. Mas como obter a energia para aquecer tudo? Há muito pouco nas grandes naves. Além disso, os painéis solares são ineficazes ali devido à grande distância do Sol. Assim, os cientistas criaram uma maneira de gerar energia cinética a partir de pedras voadoras. É como um moinho de vento. Quando ele aciona os ventiladores, esses movimentos são convertidos em energia. Então os engenheiros constroem painéis que coletam energia das rochas em movimento. Mas isso não diminui a velocidade delas, porque a gravidade de Saturno continua a movê-las. Dessa maneira, as pessoas recebem uma fonte de energia quase ilimitada. Algumas estações espaciais têm plantas e árvores que produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Só que, em vez de luz solar, elas obtêm energia do ultravioleta. Em seguida, as pessoas enchem grandes tanques com oxigênio e os levam para suas casas. E começam a ocupar os anéis adjacentes. Não é necessário usar muito combustível para ir de um lugar a outro. É possível pousar em uma rocha, calcular a rota e esperar que ela leve até o ponto necessário. Depois, é só ir para outra e assim por diante até chegar ao destino. Cada vez mais gente deixa suas naves e se muda para os anéis. Parece que a vida está melhorando, mas então começam os problemas psicológicos. O movimento constante no vácuo do espaço leva todos à loucura. Imagine viver em um carrossel que nunca para. Não dá para ir até a loja quando quiser, porque ela sempre voa para longe. Ninguém pode sair para caminhar, mesmo com um traje espacial, porque é uma chance de se deparar com uma pedra voando em alta velocidade. Não se pode planejar nada, porque, a qualquer momento, os planos podem ser arruinados por um pedaço gigante de gelo. Os computadores também não ajudam. Eles não conseguem calcular as trajetórias de todos os corpos espaciais. As rochas tendem a se quebrar e se dividir em centenas de outras menores. Além disso, novos cometas passam voando e também se tornam parte dos anéis.
Tudo isso gera incerteza e causa uma sensação de ansiedade. Sem contar que é escuro, frio e muito solitário nos anéis. Pense em construir uma base em um objeto espacial, mas seu melhor amigo aterrissa em outro, a alguns quilômetros de distância. Então, um pingente de gelo gigante se choca contra a rocha dele e aumenta a velocidade. E alguns dias depois, seu amigo está muito longe. E é algo que acontece o tempo todo. A única maneira de mudar sua vida é se estabelecer em uma das luas de Saturno. O planeta tem 83 delas. Já foram confirmadas e nomeadas 63. Faltam outras 20 ainda. Todas são como mundos diferentes. Algumas podem ser habitáveis. E a melhor candidata entre elas é Titã. Pode haver água nela. E sua pressão atmosférica é apenas 1,5 vezes maior que a da Terra. A atmosfera é composta de nitrogênio e um pouco de metano, formando uma névoa de carbono nas camadas superiores de Titã. Por esse motivo, não podemos estudar essa lua a partir daqui. Mas o mais legal é que ela voa fora dos anéis de Saturno. Isso significa que seria possível levar uma vida tranquila lá. Há também o satélite Phoebe, coberto de crateras como a nossa lua. Esse corpo celeste gigante se parece mais com um meteorito gigantesco. As pessoas têm muitas opções de onde começar uma nova vida. Durante algumas centenas de anos passados em naves perto de Saturno, a humanidade aprenderia tudo sobre seus satélites. Mas por que os humanos tentaram viver nos anéis? Por que não aterrissaram em uma das luas desde o início? Porque, assim, este vídeo seria menos divertido e muito mais curto. Mas e se tivéssemos nascido inicialmente dentro dos anéis de Saturno? Digamos que um meteorito enorme com água congelada tenha sido capturado pela gravidade do planeta. Havia as formas de vida mais simples dentro do gelo, que começaram a se desenvolver. Imagine que a grande rocha conseguiu permanecer intocada por centenas de milhões de anos. E durante esse tempo, surgiram os seres humanos. Mas é claro que lá eles seriam muito diferentes. Em primeiro lugar, não experimentariam forças gravitacionais. Isso os tornaria mais altos, porém mais fracos. A pele seria pálida devido à falta de luz, mas muito resistente graças às baixas temperaturas. E também áspera por causa das partículas de gelo e grãos de areia voando no espaço. Com essa armadura biológica, sem gravidade, eles pulariam de uma rocha para outra em busca de comida e água. E a propósito, esse seria o principal problema. Como as pessoas sobreviveriam sem oxigênio no vácuo do espaço? Onde conseguiriam alimento? Os anéis de Saturno são um lugar bastante perigoso e sem vida. Se nem mesmo as formas mais simples de vida existem lá, como se originaria uma tão complexa como a humana? Portanto, mesmo em teoria, o surgimento da humanidade seria impossível lá. Atenção, muita atenção! Algo muito empolgante está acontecendo em Saturno. É chamado de temporada de raios. E não, o planeta não está se transformando em uma roda gigante gasosa. Deixe-me contar mais sobre esse fenômeno. Todos os anos, o telescópio espacial Hubble da NASA dedica parte de seu tempo para observar Saturno, um gigante gasoso, como eu, o segundo maior planeta do Sistema Solar. E esse corpo espacial sempre tem algo novo para nos surpreender. Por exemplo, dê uma olhada em uma das imagens mais recentes do gigante gasoso. Está vendo essas manchas de raios? Elas significam que a temporada de raios de Saturno está começando. Assim como nosso planeta, Saturno é inclinado em seu eixo, por isso ele tem 4 estações, mas como a órbita do gigante gasoso é muito maior, cada uma dessas estações dura cerca de 7 anos terrestres. Tenha isso em mente, pois é importante. Agora, a próxima coisa sobre a qual precisamos falar para entender o conceito da temporada de raios única em Saturno é o equinócio. Na Terra, é o momento em que o Sol está exatamente acima do equador do planeta, e o dia e a noite têm a mesma duração. Mas em Saturno, é algo um pouco diferente. Um equinócio ocorre quando os anéis de Saturno estão posicionados de lado em relação ao Sol. E embora os equinócios em Saturno ocorram a cada primavera e outono, assim como em nosso planeta, na verdade, eles ocorrem muito raramente, aproximadamente uma vez a cada 15 anos terrestres. É por isso que os astrônomos estão tão empolgados com esse evento. Agora veja, há 2 manchas de raios nesse anel, chamado de anel B, à esquerda da imagem. Eles se assemelham aos raios de uma bicicleta. Seu sombreamento e formas variam. Eles podem parecer escuros ou claros, dependendo do ângulo e da iluminação.
Às vezes, podem parecer bolhas em vez de algo com o formato clássico de um raio radial. Eles também não duram muito tempo, mas cada vez mais começarão a aparecer quanto mais perto estivermos de 6 de maio de 2025. É nessa data que ocorrerá o equinócio de outono em Saturno. Mas o que causa os raios? Os astrônomos acreditam que pode ser o campo magnético do gigante gasoso. Quando um campo magnético planetário interage com o vento solar, cria um ambiente eletricamente carregado. Na Terra, isso resulta nas luzes do norte, também chamadas de aurora boreal. E se estivermos falando de Saturno, as menores partículas do anel gelado também podem ficar carregadas. E isso provavelmente levita temporariamente essas partículas acima das rochas maiores que compõem os anéis. Pela primeira vez, os raios dos anéis de Saturno foram vistos pela missão Voyager da NASA. Isso aconteceu no início da década de 1980. Naquela época, não sabíamos que esses raios eram um fenômeno sazonal. A Voyager 2 simplesmente passou pelo planeta e depois seguiu em frente. Para descobrir o que eram esses raios e como eles funcionavam, os astrônomos precisavam de um telescópio espacial que pudesse observar os anéis de Saturno de longe, como o Hubble. O último equinócio em Saturno ocorreu em 2009. Naquela época, a sonda espacial Cassini, da NASA, estava viajando ao redor do gigante gasoso. Ela enviou muitas imagens incríveis para a Terra. Rapidamente, ela provou que os raios não eram causados por interações gravitacionais com Saturno, ou pela influência das luas do gigante gasoso, ou de pequenas luas que formam os anéis do planeta. Foi no ano de 2005 que a Cassini confirmou que os raios estavam relacionados ao campo magnético de Saturno. Essa missão foi concluída em 2017. Agora, o Hubble mantém seu monitoramento de longo prazo das mudanças em Saturno e ao redor dele. Apesar de todas as observações, os astrônomos ainda não conseguem prever o início e a duração da temporada de raios. Felizmente, os anéis proeminentes de Saturno são um laboratório perfeito para estudar esse fenômeno, porque embora outros gigantes gasosos do Sistema Solar também tenham anéis, eles não são tão visíveis, e os cientistas não sabem se os raios ocorrem nesses planetas. Mas esses raios não são o único fenômeno espacial interessante. Nosso Sistema Solar é um lugar fascinante. Se você estivesse no Equador marciano descalço, seus pés não ficariam frios. A temperatura lá seria como a de um dia ensolarado de primavera. Mas você teria que usar um chapéu. Na altura da sua cabeça, estaria muito frio. Vênus gira para trás em comparação com a maioria dos outros planetas do Sistema Solar e com o próprio Sol. Uma das explicações que os astrônomos encontraram é uma colisão com algum objeto sólido. Por exemplo, um asteroide que aconteceu no passado. Io, uma das luas de Júpiter, tem centenas de vulcões, o que torna o satélite o objeto mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Essa lua também tem uma estranha superfície amarelada. Ela parece manchada e se assemelha a uma pizza de pepperoni. Europa, uma das 4 maiores luas de Júpiter, é coberta de gelo. Essa camada de gelo pode ter de 16 a 24 quilômetros de espessura. Ela também tem algumas manchas lisas, portanto, se você gosta de patinar no gelo, vai gostar de lá. Se você juntasse todos os asteroides conhecidos no Sistema Solar, o peso total deles ainda seria menor que 10% da massa da nossa Lua. Os cientistas acreditam que Mercúrio ainda pode ter um núcleo parcialmente fundido. Isso poderia explicar porque Mercúrio tem um campo magnético, mesmo que ele seja apenas 1% tão forte quanto o da Terra. O núcleo de Mercúrio ocupa cerca de 42% do volume do planeta. Mercúrio também tem rugas. Quando seu núcleo de ferro estava esfriando, a crosta do planeta se contraiu. Isso fez com que a superfície do planeta ficasse irregular. Essas rugas são chamadas de escarpas lobadas. A maior dessas escarpas pode ter centenas de quilômetros de comprimento e até 1 quilômetro de altura. Urano é o único planeta do Sistema Solar que gira de lado. O motivo pode ser uma antiga colisão mega poderosa com um objeto do tamanho da Terra, mas até o momento isso é apenas uma teoria. Marte poderá ter seu próprio conjunto de anéis nos próximos 70 milhões de anos. Sua maior lua, chamada Phobos, está orbitando cada vez mais perto do planeta. Um dia, é provável que ela seja quebrada pela força gravitacional do planeta vermelho e se transforme em um anel que pode durar milhões de anos. Como não estarei por aqui na época, vou acreditar no que estão dizendo. Os cientistas acreditam que a superfície da Lua tem mais crateras do que a da Terra porque não há tanta atividade natural acontecendo. Ventos, chuvas, terremotos e erosão continuam alterando a superfície do nosso planeta, mas a Lua quase não tem clima para mudar sua aparência.
Saturno é o planeta mais achatado do Sistema Solar. Ele é esmagado nos polos e qualquer ponto no Equador está cerca de 6.400 quilômetros mais distante do centro do planeta do que os polos. O telescópio espacial Hubble pesa quase tanto quanto 2 elefantes africanos machos e é tão longo quanto um grande ônibus escolar. Sim, esse é um lançamento que eu adoraria ver. 2 elefantes em um ônibus escolar. Ele já fez quase 1,5 milhão de observações desde que foi lançado em 1990. Os astrônomos usaram esses dados para escrever cerca de 15 mil artigos científicos. Tudo na Terra e tudo que as pessoas podem ver no espaço com a ajuda de telescópios é matéria normal. Ela é composta de átomos e moléculas e corresponde a menos de 5% do universo. Quase 68% do universo é energia escura, e os 27% restantes são matéria escura. Saturno tem um vórtice misterioso girando sobre o polo sul do planeta. A coisa toda se assemelha a uma enorme tempestade semelhante a um furacão, medindo quase 8.000 quilômetros de diâmetro. Isso equivale a 2/3 do diâmetro da Terra. O que confunde os astrônomos é que, embora o fenômeno se pareça com um furacão, ele não se comporta como um. Saturno também é o único planeta do Sistema Solar que é menos denso que a água. Em outras palavras, se você encontrasse uma banheira grande o suficiente para acomodar esse gigante gasoso, ele flutuaria como um patinho de borracha. Os terremotos na Lua não ocorrem com a mesma frequência que em nosso planeta, mas quando ocorrem, acontecem mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que os lunamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Uma das luas de Saturno, Jápeto, tem uma coloração bizarra de 2 tons. A diferença entre os 2 hemisférios da Lua é grande. Um deles é claro e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não desvendaram esse mistério. O único cinturão de asteroides do Sistema Solar que os astrônomos conhecem fica entre Marte e Júpiter. Há milhares de asteroides nessa área. Eles são objetos sólidos de formato irregular e tamanhos diferentes, mas todos são bem menores que um planeta. Os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares. Algumas das rochas revelaram ser de origem marciana, outras vieram da Lua ou do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Em 2020, estranhos sinais vindos das profundezas da Antártica provocaram ondas de choque nos noticiários. Em poucos dias, as manchetes explodiram. A NASA havia encontrado um universo paralelo onde o tempo corre ao contrário. Mas o que realmente aconteceu e o que os cientistas realmente detectaram? Bem, essa história é um caso de loucura, experimentos mal compreendidos e a necessidade humana de acreditar no mistério. Ainda hoje, a cada poucos meses, alguém republica uma manchete alardeando que a NASA encontrou um universo paralelo na Antártica. Um universo onde o tempo flui para trás, e as pessoas acreditam nisso. Mas não, a NASA não encontrou um mundo espelhado sob o Polo Sul ou algum tipo de realidade retrógrada em que as pessoas envelhecem ao contrário ou falam em frases rebobinadas. No entanto, algo curioso foi achado. Veja o que de fato aconteceu. Os cientistas estavam sobrevoando a Antártica com um instrumento de aparência estranha chamado ANITA, abreviação de Antarctic Impulsive Transient Antenna. Trata-se de uma máquina que flutua sobre a Antártica, basicamente um balão gigante com antenas. Ela escuta minúsculas partículas espaciais chamadas neutrinos. Esses carinhas são super pequenos e fantasmagóricos, quase não têm peso e atravessam as coisas como se elas não estivessem lá, até mesmo planetas inteiros. Normalmente, esses neutrinos vêm do espaço e chovem sobre a Terra a partir de cima. A maioria deles, os comuns de baixa energia, simplesmente voa direto pelo nosso planeta como se fosse ar. Eles são como pequenos insetos voando através de uma cerca de arame. No entanto, existem alguns neutrinos de energia muito alta. Eles são muito raros e interagem com um pouco mais de frequência com a matéria e podem ser bloqueados. Se atingirem algo suficientemente denso, como a rocha e o metal no interior da Terra, podem finalmente se chocar com uma partícula e ser absorvidos. Isso é mais parecido com bolas de tênis rápidas que batem na cerca de vez em quando. Os neutrinos de baixa energia, que estão em toda parte e são bastante inofensivos, são praticamente indetectáveis, mas os de alta energia são exatamente o que o ANITA pode detectar. Quando batem no gelo, enviam algumas ondas de rádio fáceis de ouvir. Esse fraco sinal de rádio é chamado de efeito Ascarian. E sim, é exatamente por essa razão que o ANITA está sobrevoando a Antártica.
Isso se deve ao fato de o gelo ser puro, seco e silencioso. É perfeito para captar esses sinais raros. Então, o que o equipamento detectou? Foi algo subindo por baixo do gelo, como um neutrino de alta energia vindo da Terra. O quê? Ok, vamos pensar logicamente. Talvez tenha começado em algum lugar no norte, percorrido todo o caminho através da Terra e saído do outro lado. Mesmo assim, é algo muito estranho que não deveria ter acontecido. Neutrinos com essa quantidade de energia deveriam ter sido parados dentro do planeta. Como dissemos, são absorvidos. Então, os cientistas pegaram um pequeno bug no cérebro. Isso não deveria ser possível com nossa física atual, a menos que algo que não entendemos esteja acontecendo. E quando você se depara com algo bizarro, explora todas as opções, até mesmo as mais loucas. O pesadelo começou. Um grupo de pesquisadores publicou um artigo sugerindo que esse estranho sinal poderia fazer sentido em um universo CPT simétrico. CPT significa charge, ou carga na tradução. Parity, paridade e time, tempo. Essas são basicamente 3 maneiras de virar o universo. Carga significa trocar todas as partículas por seus opostos. Por exemplo, troque os elétrons, os tipos com carga negativa, por pósitrons, seus gêmeos antimatéria com carga positiva. Paridade significa espelhar o universo, literalmente como olhar para ele pelo espelho. A esquerda se torna direita e a direita se torna esquerda. E tempo, é claro, significa correr o tempo para trás, como rebobinar um vídeo. Agora, há uma grande regra na física chamada simetria CPT. Ela diz que se mesmo mudando todas essas 3 coisas ao mesmo tempo, as leis da física ainda devem funcionar da mesma forma. Isso é meio insano, mas se você pegasse o universo inteiro e trocasse a matéria por antimatéria, o espelhasse e invertesse o tempo, ele ainda seguiria a mesma física. Por que isso acontece? Bom, em nosso universo, um elétron se choca com um pósitron e eles se aniquilam em fótons. Legal! Agora pegue isso, espelhe tudo, e o que se obtém? Bem, os fótons se transformam espontaneamente em um pósitron e um elétron, mas espelhados e invertidos. Ainda é a mesma física, mesmo que seja ao contrário. As equações ainda estão corretas, portanto a natureza acha que isso é válido. E aí veio a parte maluca. Alguns físicos pensaram, e se o Big Bang criou 2 universos? Um é o nosso, feito de matéria normal, avançando no tempo. O outro é um gêmeo espelhado, feito de antimatéria, retrocedendo no tempo a partir da nossa perspectiva. Isso não significa que alguém no outro universo sinta o tempo retrocedendo. Para essa pessoa, o tempo flui para frente, assim como para nós. Mas, do nosso ponto de vista, ela está se movendo do nosso futuro para o nosso passado, e vice-versa. Para essa pessoa, somos esquisitos que andam para trás. E se ambos os universos fossem imagens espelhadas exatas da CPT um do outro, isso significaria a mesma física, as mesmas regras, apenas simétricas. Não se trata de uma teoria maluca de ficção científica, mesmo que pareça. Ela ajuda a explicar mistérios estranhos da física, como, por exemplo, por que há tanta matéria em nosso universo, mas pouca antimatéria, embora ambas devessem ter sido criadas em proporções iguais, ou por que o universo é tão simétrico e equilibrado de algumas formas estranhas. Então, voltando aos neutrinos, alguns cientistas sugeriram que talvez aquelas partículas que estavam subindo pudessem estar vindo daquele universo espelho CPT, atravessando para o nosso, como uma fenda entre 2 realidades simétricas. E se você olhar dessa forma, é uma visão bastante ousada. É especulativa, não foi comprovada. É mais um experimento de pensamento legal, não uma realidade confirmada. Mas a mídia imediatamente explodiu e publicou um artigo com a manchete que dizia que encontramos a prova de um universo paralelo que retrocede no tempo na Antártica. E todos os outros grandes tabloides pegaram a notícia. Eles fizeram parecer que a NASA havia de fato encontrado um universo paralelo. A viagem no tempo é real, o multiverso está confirmado. Enquanto isso, as pessoas que trabalharam diretamente no Anitta quase tiveram um colapso mental. Elas tentaram intervir imediatamente para dizer que não foi nada disso que aconteceu. Explicou-se que os sinais eram incomuns, sim, mas havia muitas explicações normais que não exigiam reescrever as leis da física. Poderia até ser apenas um erro experimental, talvez um comportamento incomum das partículas ou lacunas na forma como modelamos as interações dos neutrinos.
É claro que ninguém ouve os especialistas sobre o que eles descobrem, e quando uma ideia como essa chega à mídia social, torna-se quase impossível colocá-la de volta na caixa. Mas também não significa que o multiverso definitivamente não seja real. Longe disso, os físicos ainda estão explorando o conceito e presumem que alguns desses universos potenciais, se existirem, poderiam ter leis de física diferentes. Uma ideia, chamada de teoria dos muitos mundos, vem da física quântica. Ela diz que toda vez que algo pode acontecer de mais de uma maneira, como uma partícula se movendo ou uma decisão sendo tomada, todas essas possibilidades realmente acontecem, mas em universos separados. Portanto, poderia haver infinitas versões da realidade, cada uma ligeiramente diferente, derivando de cada evento. Talvez em um universo os dinossauros nunca tenham sido extintos. Quem sabe em outro você nunca tenha enviado aquela mensagem de texto embaraçosa. Outra hipótese é a chamada teoria do universo bolha. Após o Big Bang, o universo se expandiu incrivelmente rápido em um processo chamado inflação. Alguns cientistas acreditam que isso nunca parou completamente e ainda está ocorrendo em algumas regiões. Isso significaria que novos universos bolha estão se formando constantemente, cada um com sua própria versão da física. Nosso universo seria apenas uma bolha em um gigantesco mar cósmico de outras. A terceira ideia é sobre a matéria sombria. A escura é invisível, mas sua gravidade afeta o universo. Alguns cientistas acham que ela poderia ser feita de partículas semelhantes às que compõem a matéria comum, mas estão apenas escondidas de nós. Essa matéria espelho ou sombra poderia formar galáxias inteiras invisíveis e até mesmo vida, todas existindo bem ao nosso lado. Talvez não possamos detectá-la de nenhuma forma, exceto pela gravidade, por enquanto. Mas na física, todas essas coisas são apenas teorias, possibilidades matemáticas. Não temos nenhuma evidência direta de que sejam reais. Mas, se algum dia encontrarmos uma, esperemos que não seja o cenário do menino que chorou lobos. Há décadas as pessoas sonham em explorar o espaço. E desde o ano 2000 tem havido de fato uma presença contínua de pessoas no espaço. E recentemente um novo recorde foi estabelecido. Há apenas algumas semanas, havia 17 pessoas de 5 países diferentes na órbita terrestre ao mesmo tempo. O recorde anterior foi estabelecido em setembro de 2021, durante a missão Inspiration 4, financiada com recursos privados. Naquela ocasião, o número de pessoas em órbita chegou a 14. Então, vejamos. Recentemente, mais 3 pessoas chegaram à Estação Espacial Tiangong da China. Há mais 3 astronautas a bordo da mesma estação, mas eles estão lá desde novembro de 2022 e devem retornar à Terra em junho. Então, há 7 pessoas a bordo da Estação Espacial Internacional. E mais 4 pessoas partiram da ISS a bordo da SpaceX Crew Dragon chamada Freedom. Elas retornaram à Terra com sucesso no dia 30 de fevereiro de 2023, deixando 13 pessoas em órbita. É interessante notar que o recorde atual também inclui a 60ª pessoa a chegar à órbita terrestre. A especialista Rayana Barnawi, da missão AX-2, tornou-se a viajante espacial número 600 e também a primeira mulher saudita no espaço. Mas tenho algo ainda mais emocionante para te contar. Ah, meu Deus! O recorde de maior número de pessoas no espaço, e não apenas na órbita terrestre, também foi batido não faz muito tempo, mas ele durou apenas 5 minutos ou mais. No entanto, durante esse curto período de tempo, havia 20 pessoas fora do planeta. Esse recorde foi estabelecido quando 6 membros da tripulação da Spaceship 2 da Virgin Galactic Unit 25 estavam no espaço ao mesmo tempo que 3 taikonautas chineses que vivem e trabalham a bordo da Tiangong e 11 astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. Isso sim é que é estar cheio de gente por lá. Bem, a Estação Espacial Internacional sempre hospedou a maioria dos viajantes espaciais da Terra. Mas aposto que há alguns fatos interessantes sobre essa maravilha do desenvolvimento tecnológico que você ainda não conhece. A ISS é o terceiro objeto mais brilhante no céu noturno. E o que é mais legal? Você pode se inscrever em um serviço espacial para receber uma mensagem de texto toda vez que a ISS passar por cima da sua localização e for visível a olho nu. Eu mesmo já vi isso dezenas de vezes e é muito, muito legal. Normalmente você pode vê-la entre o anoitecer e o amanhecer. Mas esteja preparado, pois a estação é muito rápida. Ela se move a uma velocidade de 8 km por segundo e circunda nosso planeta a cada 90 minutos. A Estação Espacial Internacional é uma verdadeira quebradora de recordes.
É o maior objeto feito pelo homem no espaço. Tem 110 metros de comprimento de ponta a ponta, o que é quase o mesmo comprimento de um campo de futebol. Também pesa cerca de 450 toneladas. 8 naves espaciais podem se acoplar à ISS ao mesmo tempo. O espaço de trabalho e moradia da estação é maior do que uma casa de 6 quartos. Os astronautas têm 6 quartos de dormir, uma academia, 2 banheiros e uma bela vista de 360 graus de sua janela espacial. Agora vamos ao que interessa. Na ISS, você não teria de lidar com muitos odores repugnantes. Há uma pessoa especialmente treinada que cheira tudo que os astronautas levam para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis. O problema é que não é possível arejar o ambiente lá fora se você não gostar do cheiro interno. É por isso que a NASA é muito cuidadosa com os tipos de odores que podem passar. Você também teria que se desfazer de suas roupas em vez de lavá-las após cada uso. Levar apenas 500 gramas de carga para a Estação Espacial Internacional custa até $10 mil. É por isso que é mais fácil jogar suas roupas fora quando elas ficam sujas do que desperdiçar água lavando elas. Durante o sono, você deve ter um fluxo de ar excepcionalmente bom ao seu redor. Caso contrário, o dióxido de carbono que você exalaria formaria uma bolha ao redor da sua cabeça e você ficaria sem oxigênio. E isso não é nada bom. As pessoas costumam pensar que no espaço a gravidade é zero. Daí a ausência de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes que existem no universo. Graças a ela, a Lua pode orbitar a Terra e o Sol não flutua para longe de nossa galáxia Via Láctea. No entanto, os astronautas da ISS não experimentam a gravidade total, mas a microgravidade, que significa gravidade minúscula. A gravidade da Terra na estação espacial é apenas cerca de 10 a 12% mais fraca do que a gravidade na superfície do planeta. Mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A espaçonave, as pessoas em seu interior e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. E como todos estão caindo juntos, a tripulação e os objetos dentro dela parecem estar flutuando. Mas nossos planos de exploração espacial são muito mais ambiciosos do que apenas orbitar nosso planeta a bordo da Estação Espacial Internacional. Estamos nos preparando para enviar uma missão à Lua e construir uma colônia em Marte. Alguns especialistas afirmam que nos próximos 25 anos, cerca de 20 mil pessoas provavelmente deixarão a Terra. Mas quantas pessoas seriam necessárias para colonizar um sistema estelar inteiro? Em 2002, o antropólogo John Moore, da Universidade da Flórida, afirmou que uma nave espacial com 150 passageiros poderia deixar a Terra e partir em uma jornada de vários milhares de anos para outro sistema estelar. E ao chegar lá, os descendentes da tripulação original poderiam construir colônias em um novo mundo. Isso me parece muito trabalhoso. Vamos continuar. O sistema estelar mais próximo, Próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz de distância de nosso planeta. Em se tratando de espaço, é a porta ao lado. Mas para nós é tão longe que precisaríamos construir uma nave espacial de geração para chegar lá. Mas a questão é quantas pessoas você precisaria enviar em uma missão como essa para ter diversidade genética suficiente. Um novo estudo discorda de John Moore, afirmando que deve ser muito mais do que 150 pessoas. De acordo com um cientista da Universidade Estadual de Portland, uma nave espacial que viajasse para um mundo tão distante teria de transportar pelo menos 10 mil pessoas. Esse número pode garantir o sucesso da missão. 40 mil pessoas seria ainda melhor. Quem sabe o que poderia acontecer com os viajantes durante uma viagem tão desafiadora e sem precedentes? No momento, a NASA não está pronta para enviar humanos nem mesmo a Marte, muito menos a um sistema solar distante. Mas algumas organizações privadas estão trabalhando nesse projeto. Elas esperam tornar as viagens interestelares possíveis no próximo século. Elas contam com um grande aumento na velocidade de propulsão, o que poderia reduzir o tempo de viagem entre as estrelas para apenas algumas centenas de anos. Os pesquisadores criaram várias simulações para descobrir quantos cenários diferentes poderiam ocorrer durante uma missão interestelar desse tipo. E eles chegaram à conclusão de que o sucesso dessa missão dependeria muito do tamanho da população inicial. A diversidade genética manteria os viajantes saudáveis. Quanto maior for a população, mais diversidade ela terá. E 150 pessoas definitivamente não são suficientes para manter variações genéticas. Mesmo uma população de 500 pessoas não seria suficiente. Ao mesmo tempo, se enviássemos para outro sistema solar 40 mil pessoas, conseguiríamos manter 100% da variação.
Até mesmo 10 mil viajantes tornaria o cenário relativamente estável. Isso significa que qualquer número entre 10 mil e 40 mil pessoas seria uma aposta bastante segura. Mas, é claro, não poderíamos enviar tantas pessoas ao espaço em uma única nave espacial. Teríamos que construir muitas e distribuir as pessoas entre elas. Essas naves poderiam ser modulares, capazes de se acoplar umas às outras para comércio e algumas reuniões sociais. Para a variedade genética, imagino. Mas elas viajariam separadamente, de modo que se algum desastre atingisse uma delas, as demais permaneceriam ilesas. Mas para tornar possível a viagem interestelar, os pesquisadores e engenheiros terão que superar muitos obstáculos. Ainda precisamos aumentar a velocidade da propulsão, lidar com os efeitos negativos para a saúde de viver no espaço e inventar sistemas autossustentáveis que forneçam ar, água e alimentos. Ou podemos simplesmente decidir consertar nosso próprio planeta e ficar em casa. Esses objetos assustadores são chamados de quasares. São alguns dos objetos mais brilhantes e poderosos do universo. Eles se escondem nas profundezas do espaço, consumindo galáxias inteiras com sua fome insaciável. Mas o que são quasares? De onde eles vêm? E o mais importante, eles são perigosos para nós? Vamos lá, bora descobrir! Imagine um buraco negro supermassivo, um monstro cósmico tão grande que pode engolir estrelas inteiras e dobrar a estrutura do espaço e do tempo. Normalmente, há um buraco negro desse tipo no centro de cada galáxia. Isso inclui nossa própria galáxia Via Láctea. A nossa chama-se Estrela A de Sagitário. Parece o nome de uma cafeteria hipster, mas, na realidade, é um corpo celeste aterrorizante que é 4 milhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Você pode até vê-lo online. Pela primeira vez, tiramos uma foto desse buraco negro em maio de 2022. Mas não se preocupe, embora seja supermassivo, ele não vai nos engolir tão cedo. Esse buraco negro é relativamente pequeno e é muito pequeno para comer uma galáxia inteira. Portanto, é mais como um aspirador de pó cósmico que suga estrelas ou gás que se aproximam demais. Mas há buracos negros nos centros das galáxias que são muito mais pesados e perigosos do que os nossos. Eles podem pesar milhões ou até bilhões de vezes mais do que o nosso próprio Sol. Agora, imagine um desses monstros. Em geral, eles são cercados por um disco brilhante rodopiante de gás e poeira, como a água que escorre por um ralo. Isso é chamado de disco de acreção e é onde a mágica dos quasares acontece. À medida que o material do disco de acreção cai em direção ao centro, ele se aquece a milhões de graus, liberando grandes quantidades de energia na forma de radiação. E essa radiação é o que observamos como um quasar. Então, basicamente, quanto mais material um buraco negro puder consumir de seus arredores, mais brilhante será o seu quasar. É isso que os torna tão brilhantes e poderosos, brilhando como faróis no céu noturno. E imagine só, alguns buracos negros podem de fato fazer de galáxias inteiras sua refeição. Agora, combine seu apetite voraz com uma radiação intensa e você terá uma demonstração de poder cósmico verdadeiramente inspiradora. Não é de se admirar que possamos vê-los, apesar de serem alguns dos objetos mais distantes do universo. Os quasares foram descobertos no final da década de 1950 por acidente. Os astrônomos estavam apenas relaxando e olhando para o céu quando, de repente, se depararam com algo estranho. Sinais de rádio que não tinham fonte visível. Em 1960, centenas desses estranhos objetos haviam sido encontrados. Eram pequenos e distantes, mas sua produção de energia era imensa e difícil de explicar. Alguns pensaram que se tratava de novos tipos de estrelas. Outros até propuseram coisas malucas, como os quasares serem feitos de antimatéria, ou serem o fim de um buraco de minhoca. Mas todas essas teorias foram descartadas. Um cientista chamado Martin Schmidt foi o primeiro a chegar à verdade. No entanto, muitos astrônomos não acreditaram nele. Schmidt teve de fazer muito trabalho extra e reunir muitas evidências para provar sua teoria. E, finalmente, ele prevaleceu. Foi assim que descobrimos os quasares. Você não adora o método científico? E desde então, os astrônomos têm sido cativados por esses objetos. Por quê? Porque eles têm algumas qualidades bastante assustadoras. Você poderia chamá-los de quasares preguiçosos. Por exemplo, eles meio que desafiam as leis da física. Eles emitem jatos de partículas que viajam em velocidades próximas à velocidade da luz. Essas partículas se movem tão rapidamente que podem até distorcer a própria estrutura do espaço e do tempo. Mas, às vezes, elas nos ajudam a confirmar as leis da física.
Imagine dirigir um carro. Enquanto você dirige, os objetos no vidro traseiro começam a aparecer cada vez menores até desaparecerem completamente de vista. É exatamente isso que acontece com os quasares, exceto que eles estão se afastando de nós a velocidades incrivelmente rápidas, até 90% da velocidade da luz. Por que será que eles estão se esforçando tanto para correr para longe de nós? Mas, de qualquer forma, isso nos ajuda a confirmar que o universo realmente se expande. Outra coisa estranha sobre os quasares é que eles são incrivelmente antigos. Alguns até datam da época em que as galáxias estavam se formando, ou do nascimento do nosso universo. Além disso, os quasares são alguns dos objetos mais distantes que podemos observar no universo. Alguns deles estão localizados a bilhões de anos-luz de distância de nós. Isso significa que quando observamos um quasar, na verdade, estamos vendo uma luz que foi emitida há bilhões de anos, quando o universo era muito mais jovem e diferente do que é hoje. E é por isso que eles funcionam como cápsulas do tempo cósmicas. Estudá-los nos dá um vislumbre do passado distante. Veja bem, as galáxias são como cidades gigantes com estrelas e planetas servindo como habitantes. Mas assim como as cidades evoluem com o tempo, as galáxias também passam por mudanças à medida que envelhecem. E é aí que entram os quasares. Eles são como os planejadores urbanos do universo. Eles moldam as galáxias por meio de sua poderosa influência gravitacional. Ao comer galáxias e liberar radiação intensa, elas podem desencadear a formação de estrelas e moldar a estrutura da própria galáxia. É como o equivalente cósmico de um mestre Cuca, ou um soprador de folhas, você escolhe. Por exemplo, vamos considerar as fusões de galáxias. Imagine duas entidades enormes se unindo, girando e girando uma em torno da outra. À medida que se aproximam, sua atração gravitacional se torna mais forte e elas começam a se fundir em uma galáxia nova e maior. É um processo belo e dramático que pode levar milhões de anos para ser concluído. Mas tudo isso não acontece sem consequências. O gás e a poeira dentro das galáxias colidem, criando enormes ondas de choque que desencadeiam o nascimento de novas estrelas e até mesmo de buracos negros supermassivos. E é aí que os quasares entram em cena. Alguns quasares podem nascer durante esses encontros galácticos, e graças a isso, eles nos ajudam a estudar os efeitos desse processo e a evolução das galáxias ao longo do tempo. Mas nem tudo é ciência séria e sem diversão. Por exemplo, o que você acha da lente gravitacional? Isso é algo saído diretamente de um filme de ficção científica. Isso acontece quando a gravidade de um objeto maciço, como um quasar, desvia o caminho da luz de um objeto mais distante, como uma galáxia atrás dele. É como ter uma lente de aumento realmente grande no espaço. Quando se combina um quasar com lentes gravitacionais, obtém-se um colírio cósmico incrível. O resultado é como um espelho de casa de diversões, onde os objetos aparecem distorcidos e retorcidos de maneiras estranhas e hipnotizantes. Então foi isso que aconteceu comigo. As lentes gravitacionais não são apenas para exibição. Ela também é uma ferramenta poderosa para os astrônomos estudarem a distribuição da matéria escura e a estrutura do universo. E isso não é tudo. Alguns cientistas propuseram que os quasares poderiam nos ajudar a construir o mapa do universo. Eles podem funcionar como sinais de trânsito de neon gigantes. Vire à esquerda no quasar e você chegará ao seu destino. Eles são como faróis que nos ajudam a navegar pelo espaço. Ao analisar a luz de diferentes quasares, os astrônomos podem determinar as distâncias entre eles e criar um mapa 3D do universo. E a melhor parte, os quasares estão localizados em todo o universo. É por isso que esse mapa cósmico pode nos dar uma visão abrangente em uma escala que antes era inimaginável. Quem diria que um comedor de galáxias gigante poderia ser tão útil? Ainda há muito que não sabemos sobre esses objetos misteriosos. Em 2007, uma equipe de astrônomos fez uma descoberta surpreendente. O primeiro quasar binário verdadeiro. Basicamente, isso significa dois quasares enormes girando em torno um do outro. Além disso, eles estavam escondidos à vista de todos. Durante anos, os cientistas souberam da existência dessa fonte de rádio, mas nunca haviam percebido que ela realmente vinha de um lindo casal. Os astrônomos também estimaram que esse par pode ter uma massa de cerca de 100 bilhões de sóis, mas eles estão super distantes, a incríveis 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso planeta azul. Em geral, os quasares são um fenômeno fascinante e complexo que continua a confundir e intrigar os cientistas. Eles podem ser comedores de galáxias cósmicos, mas também estão desempenhando um papel fundamental na formação e evolução do universo. E quem sabe, talvez um dia eles se tornem uma das chaves para desvendar os mistérios do nosso universo. Oh, quasares! Centenas de milhões de rochas orbitam o Sol no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Mas apenas algumas delas chegam relativamente perto da Terra.
A NASA classifica os asteroides que orbitam a menos de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta como objetos próximos à Terra ou NEOs. E dentro desse grupo, há objetos particularmente preocupantes. Esses são tão grandes e orbitam tão perto do nosso planeta natal que podem se tornar uma ameaça real para o mundo caso ocorra uma colisão direta. No momento, a NASA está observando de perto um asteroide chamado Bennu. Trata-se de um objeto espacial bastante grande, com 490 quilômetros de diâmetro, que pode se chocar com o nosso planeta daqui a 159 anos. De acordo com especialistas, o asteroide que foi avistado pela primeira vez em 1999 tem grande probabilidade de entrar na órbita do nosso planeta. Se isso acontecer, ele pode colidir com a Terra até o dia 24 de setembro de 2182. Acredita-se que o asteroide Bennu seja mais alto que o Empire State Building. Se ele atingir nosso planeta, a colisão liberará 1.200 megatons de energia. Essa é uma quantidade enorme de energia que nada construído na Terra poderia produzir. Cientistas da NASA acreditam que durante o sobrevoo no século 22, há uma pequena chance de que o asteroide passa por fenda de ressonância gravitacional. Essa é uma região do espaço que pode colocar o viajante espacial em um determinado caminho, o que poderia resultar na colisão do asteroide com a Terra. O Bennu passa pelo nosso planeta a cada 6 anos. Ele já teve 3 encontros próximos com a Terra, em 1999, 2005 e 2011. Hoje em dia, os cientistas estimam que a chance de o asteroide atingir nosso planeta em 2182 é de 1 em 2.700. Isso é mais de 5 vezes a chance de uma pessoa ser atingida por um raio. Mas, embora as chances de o Bennu colidir com a Terra sejam bastante baixas no momento, a rocha espacial ainda foi classificada como um asteroide potencialmente perigoso. Tudo porque ela pode se aproximar da Terra em até 7,5 milhões de quilômetros. Essa é a razão pela qual ele também é classificado como um objeto próximo à Terra. Bennu é um asteroide rico em carbono que se formou nos primeiros 10 milhões de anos da história do Sistema Solar. E isso é cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Não é de se admirar que esse corpo espacial contenha pistas preciosas sobre a origem e o desenvolvimento dos planetas rochosos do nosso Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Melhor ainda, ele pode conter moléculas orgânicas semelhantes àquelas que são cruciais para a evolução da vida. Em 2020, a OSIRIS-REx da NASA conseguiu tocar brevemente a superfície do asteroide. Ela coletou algumas amostras e em seguida foi propelida da rocha espacial. Para a NASA, essa foi a primeira missão desse tipo. Mas provavelmente não será uma surpresa o fato de o Bennu não ser o único asteroide com o qual devemos nos preocupar. O asteroide 99942 Apophis é outro corpo espacial com o qual devemos ficar atentos. É um objeto próximo à Terra com cerca de 335 metros de diâmetro. Ele foi descoberto em 2004 e, a princípio, foi identificado como um dos asteroides mais perigosos já detectados. O Apophis ganhou notoriedade muito rapidamente. Acreditava-se que ele representava uma séria ameaça à Terra. Os especialistas previram que ele chegaria desconfortavelmente perto do nosso planeta em 2029. Felizmente, após um exame mais cuidadoso do Apophis e da sua órbita, os astrônomos concluíram que não havia risco de o asteroide colidir com o nosso planeta por pelo menos um século. O risco de um impacto em 2029 foi completamente descartado, assim como o possível impacto que poderia ser causado pela aproximação do asteroide em 2036. É interessante notar que até março de 2021 ainda havia uma pequena chance de uma colisão em 2068, mas então o Apophis passou pela Terra e os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar radares potentes para estimar a órbita do asteroide ao redor do Sol com mais precisão. Isso permitiu que descartassem qualquer risco de impacto pelo menos nos próximos 100 anos. Agora, a razão pela qual essas descobertas nos deixam tão preocupados é que mesmo um asteroide relativamente pequeno, do tamanho de uma casa, pode causar estragos ao colidir com o nosso planeta. E se um asteroide tiver mais de 1 quilômetro de diâmetro, os astrônomos o chamam de destruidor de planetas. A energia de impacto liberada por tal asteroide após atingir a Terra pode ser devastadora. É por isso que é crucial saber onde esses asteroides estão e em que direção estão se movendo. O problema é que nossa capacidade de proteger o planeta de impactos de asteroides ainda não é de primeira linha. Se uma catástrofe desse tipo estivesse prestes a ocorrer, precisaríamos de muito tempo para nos preparar, pois uma colisão de asteroide não é brincadeira. Provavelmente o local mais conhecido de impacto de asteroides é a cratera de Chicxulub.
Ela é a evidência da terrível colisão que levou à extinção dos dinossauros. Estranhamente, essa cratera não é muito visível, mas algumas outras são. Por exemplo, a cratera de Barringer, no Arizona, também chamada de Cratera do Meteoro. Ela parece bastante assustadora quando se para pensar na colisão que levou ao seu surgimento. De qualquer forma, agora sabemos que as rochas espaciais atingem não apenas a Terra, mas também a Lua, Mercúrio e Marte. Nenhum planeta rochoso do Sistema Solar está a salvo de impactos de asteroides. É por isso que temos todo um empreendimento científico cujo objetivo é encontrar e catalogar a população de asteroides do Sistema Solar. Pode parecer um pouco assustador, mas há cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro perto da órbita do nosso planeta. Uma rocha espacial dessa proporção é grande o suficiente para varrer uma cidade inteira da face da Terra. Até o momento, menos de 50% desses asteroides foram detectados e rastreados. Há também uma estimativa de 230 mil objetos iguais ou maiores que 49 metros de tamanho. Esses são capazes de destruir uma área urbana concentrada, e ainda assim, menos de 8% deles foram detectados. Há também dezenas de milhões de objetos menores próximos à Terra. Eles têm mais de 10 metros de diâmetro e podem causar danos importantes à superfície. Menos de 1% desses pequenos corpos espaciais foram descobertos até o momento. O fato é que o sistema solar interno é extremamente desafiador para a busca de asteroides. A cada noite, há apenas 2 janelas de 10 minutos em que os astrônomos podem observar a região. Tudo isso porque o brilho do Sol cria uma luz de fundo muito intensa. Além disso, a atmosfera do nosso planeta também distorce e embaça as observações. A detecção de asteroides nessas condições está além da capacidade da maioria dos telescópios. É necessário um instrumento realmente exclusivo para cumprir tal tarefa. E a ferramenta escolhida é a Câmera de Energia Escura, ou DEC, do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. Esse dispositivo não foi projetado para caçar asteroides. Os pesquisadores o construíram para procurar outro alvo esquivo, a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. O DEC deve observar centenas de milhões de galáxias e por isso é amplo e profundo. Dessa forma, pode observar as profundezas do universo e capturar um amplo campo de visão, o que o ajuda a registrar os movimentos das galáxias e as condições no início da era do universo. Mas isso também significa que o DEC é perfeitamente adequado para detectar asteroides próximos ao Sol. Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias porque esses asteroides são fracos. Os cientistas precisam ser capazes de combater tanto o céu brilhante do crepúsculo próximo à nossa estrela, quanto o efeito de distorção da atmosfera da Terra, e o DEC pode ajudá-los a atingir seu objetivo. A Câmera de Energia Escura foi construída para realizar a pesquisa de energia escura, que foi concluída em 2019. Agora, os astrônomos podem direcionar o poder da câmera para outras tarefas. Eles afirmam que o levantamento do DEC é uma das pesquisas mais sensíveis já realizadas para objetos próximos à órbita de Vênus e dentro da órbita do nosso planeta. Isso nos dá uma grande chance de descobrir que tipos de objetos estão à espreita no sistema solar interior.